Aleluia, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, com alegria. Aleluia, Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Tem a arte aí? Projeta ela aí pra gente. A arte do tema. O tema dessa palavra é a receita do reino. Não, você não entrou num curso de panificação, não é um restaurante culinário, mas existe uma receita no reino de Deus para as nossas vidas. E nessa noite eu creio que Deus ele vai nos ensinar um pouco mais. Vamos lá, Mateus 13, versículo 31. Quero ler somente o versículo 31. Essa passagem já me chamou a atenção muitas e muitas vezes, queridos. Disse-lhes outra parábola. Isso aqui é Jesus que está dizendo. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos ler todos juntos? Mateus 13, 31. 33, perdão. Jesus. Perdão, gente. Mateus 13, 33. Olha lá. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Gente, Jesus ele comparava o reino de Deus a várias e várias coisas, a muitas e muitas coisas. Ele compara o reino de Deus a uma plantação, ele compara o reino de Deus a um pai que tem vários filhos. E nessa passagem Jesus compara o reino de Deus a uma receita de pão. Eu falo que Jesus é meio doido, gente. Ele compara o reino de Deus a uma receita de pão, cara. E ele fala assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu, ela misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo junto, até ficar tudo ligado, até ficar tudo fermentado, até não ser mais possível separar, até que não fosse mais possível tirar o fermento de um lado e a farinha do outro. E sabe, queridos, 3 medidas de farinha nessa noite aqui que eu quero tratar com você se encaixam perfeitamente na nossa vida. E é o nosso papel permitir que o reino de Deus se misture e entre nas nossas vidas, tocando nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. O fermento do reino dos céus, ele pode nos tocar e ser tão unido às nossas vidas. Nós, na verdade, podemos unir tanto as nossas vidas até um ponto que não é mais possível separar, cara. E a função do fermento é influenciar completamente a farinha a crescer, aquela massa a crescer. E quanto mais vai sendo misturado, eu não sei, gente, não sei fazer bolo. Eu vou aprender, aí na próxima pregação eu falo sobre o bolo. Mas minha mãe sempre falou para mim, você tem que misturar muito bem. Tem que misturar bem o fermento depois que você coloca ali. Em algumas massas você deixa até aquela massa descansar. Não sei se você já viu fazendo pão. Você põe, maceta tudo o pão lá, soca aquela massa, aí deixa ela descansar um pouquinho, põe um pouquinho de massa dentro do copo com água. A hora que a massa sobe assim, sabe que está pronto. E a hora que você vai ver, você colocou uma massinha daquele tamanho assim, aí passa algumas horas, você vai ver um trambolho de massa desse tamanho assim. Porque o fermento tem essa função, fazer crescer. Misturar e misturar e misturar até fazer crescer. Sabe, queridos, e nessa passagem Jesus está dizendo que o reino de Deus tem a mesma função nas nossas vidas.
O reino de Deus tem a função de entrar na minha e na sua vida e nos mudar as nossas características. Ele muda as características da farinha, Ele aumenta as possibilidades dela, faz com que ela cresça. Assim é o reino de Deus na minha e na tua vida. E nós precisamos permitir que o reino nos toque a nível do Espírito, a nível das nossas almas, dos nossos sentimentos e a nível do nosso corpo. Você sabia que o teu espírito precisa corresponder ao evangelho que é pregado, a tua alma precisa corresponder ao evangelho que você recebe, o teu corpo precisa reagir ao evangelho. Nós não somos de todo espírito, não somos de todo alma e não somos de todo corpo, carne. Nós somos os três. Na verdade, nós somos um espírito, mas nós temos os três. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. E a Bíblia fala que o reino de Deus veio para mudar essas três coisas. Nós não podemos permitir que o reino de Deus toque somente no meu espírito e a minha alma e o meu corpo continuam uma porcaria. Continuam do mesmo jeito. O evangelho também não veio só para suprir as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas necessidades da alma. E não veio também para suprir somente o meu corpo. O evangelho é completo. Diga isso para a pessoa que está do teu lado: o evangelho é completo. O reino é completo. E nós precisamos permitir que o reino, o governo, porque quando nós falamos de reino, queridos, nós estamos falando de governo. Nós estamos falando de senhorio, de um rei que tem o domínio. E quando nós falamos do reino, no meu espírito, o Senhor precisa ser o meu dono, o dono do meu espírito. O Senhor precisa ser o dono dos meus sentimentos. O Senhor precisa ser o dono do meu corpo. O governo dele precisa estar em mim. E nessa noite, eu quero que você permita que o Espírito Santo aumente as fronteiras aí dentro de você, cara. Aumente as limitações dentro de você, os lugares onde Ele pode te alcançar. E o reino, querido, ele causa alguns resultados em nossas vidas, nessas respectivas áreas. E a primeira área que eu quero falar, querido, é sobre o nosso espírito. Quando o nosso espírito tem um encontro com o Evangelho, com o reino de Deus, que é a primeira área impactada. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós confessamos isso, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o resultado do reino no meu espírito é que é gerado dentro de mim uma identidade nova. Diga assim comigo: identidade. O reino gera uma identidade dentro do meu espírito. A Bíblia fala em em Romanos 8, que o Espírito Santo é aquele que testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. É a identidade particular que eu e você recebemos, é uma essência dentro de nós de filho. É algo que ninguém pode tirar de você, ninguém pode arrancar de você, é algo que está dentro de você, que foi gerado dentro de você. Sabe, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Certa vez me perguntaram, falaram assim: mas como é que você sabe, cara, que você vai para o céu? Como é que você sabe que você é salvo? Como é que você sabe que você é filho? Eu falei: eu não sei, eu só sei que eu sei e eu sei. Mas como assim? Eu falei: eu não sei, cara, tenho uma certeza, uma testificação dentro de mim. Existe algo, existe uma voz do Espírito Santo falando isso dentro de mim, que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Então, quando o reino toca o nosso espírito, quando o Evangelho, quando o governo de Deus toca os nossos espíritos, é gerada uma identidade nova em nós, uma identidade de filho. Essa é a identidade particular, é uma identidade pessoal, que nós precisamos aprender a desenvolver e a viver.
Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente se torna muito bons crentes, cara. E às vezes até mesmo quando a gente vai orar, a gente se coloca diante de Deus como um bom crente. A gente não sabe colocar-se diante dele como um bom filho. Existe uma diferença entre ser um bom crente e ser um bom filho. Sabe, queridos, e nós precisamos deixar que essa identidade, que essa essência saia. Que essa essência aflore dentro de nós. É uma identidade, é uma essência particular que é posta dentro de você. Mas paralelo a isso é gerar dentro de nós uma identidade, precisa ser gerada dentro de nós uma identidade coletiva no nosso espírito. Porque ao mesmo tempo em que nós nos tornamos filhos, particularmente, coletivamente nós nos tornamos noiva. Nós nos tornamos igreja. Sabe, queridos, e às vezes a gente não sabe se comportar como igreja, como noiva. Nós não sabemos reagir como noiva. O Evangelho não veio para te isolar, cara, do resto das pessoas. Mas o Evangelho veio para nos aproximar do Rei e para nos fazer uma noiva. Você sozinho não é noiva. Você sozinho não é igreja. Todos nós juntos somos igreja. Quando eu estou unido com você, quando existe uma comunhão de filhos, isso é igreja. Isso é noiva. E a Bíblia fala que o Espírito e a noiva clamam, vem. O Espírito e a noiva clamam, vem. A expectativa dos filhos está na manifestação de Jesus. A Bíblia fala que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a carta de 1 João diz que nós nos manifestaremos quando Ele se manifestar. Ou seja, nós como filhos ansiamos e desejamos a manifestação de Cristo. Mas nós como noiva precisamos ansiar e desejar o retorno dEle. A volta de Cristo. Nós precisamos ser apaixonados. Sabe, queridos, nós precisamos deixar que essa identidade de noiva tome conta dos nossos corações também. Que essa identidade de corpo, de igreja, tome conta de nós. Não adianta eu só ter vivo dentro de mim a identidade de filho. Isso é ótimo, cara, e você precisa disso. Mas nós precisamos ter a identidade de noiva dentro de nós, de igreja. Nós precisamos aprender a conviver como igreja. Sabe, queridos? Então deixe que o reino toque no teu espírito nessa área. Talvez você entrou aqui e você nem tinha essa testificação de paternidade de Deus. E eu digo para você que nessa noite o Espírito Santo pode testificar no teu espírito de que você é filho. E eu oro para que isso aconteça, para que o Espírito Santo toque no teu espírito, trazendo a certeza de que você é filho. Mas eu oro também para que o Espírito Santo toque no teu espírito, trazendo essa identidade de noiva para nós, de igreja, que aguarda, que espera o retorno de Cristo. Continuando, queridos, o resultado do reino em nossas vidas, quando o reino toca nas nossas almas, quando o reino toca na minha e na tua alma, algo precisa acontecer dentro de nós. Os nossos sentimentos precisam mudar, os nossos pensamentos precisam ser transformados. Algo precisa acontecer dentro de você, relacionado à tua maneira de pensar, à tua maneira de sentir, à tua maneira de enxergar as coisas. Algo precisa acontecer dentro de você. Não basta somente a testificação de que você é filho,
Não basta somente o Evangelho ter tocado o teu espírito e ter trazido essa certeza, mas algo precisa, a tua alma precisa ser transformada, e dia após dia isso precisa acontecer. Os nossos sentimentos precisam mudar. O livro de Filipenses fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus sentia coisas. Sim. Mas quantas vezes a nossa alma nos domina, querido? Os nossos pensamentos nos enrolam. Eu gostei muito da dinâmica que o Dani fez, porque mostra isso. Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos que não são de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, cara. Então os pensamentos que você precisa ter, precisam se encaixar nos pensamentos de Cristo. E você precisa permitir que o reino fermente essa área da tua vida. Que o reino de Deus toque nessa área da tua vida. Sabe, queridos, os nossos corações às vezes são os nossos maiores inimigos, cara. Os maiores inimigos do Evangelho em nossas vidas muitas vezes são os nossos próprios corações. E é por isso que nós precisamos que o reino nos toque. É por isso que nós precisamos que haja uma manifestação do poder de Deus nessa área das nossas vidas. Que o reino te toque, cara, na tua alma, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, mudando a tua maneira de pensar, mudando a tua maneira de sentir. Sabe, queridos, hoje, enquanto eu estava preparando a palavra durante a tarde, chegou lá em casa uma pessoa que eu já tive sabe, não tinha uma afeição. Ele é da minha família, ele é próximo meu, ele é meu íntimo. E por alguns problemas e tudo mais, eu havia gerado uma resistência, e confesso que até mesmo uma certa raiva daquela pessoa. Sabe, queridos, e toda vez que ela chegava em casa, todas as coisas que já aconteceram, toda vez que ela chegava, eu tinha raiva, sabe? Grita dentro de mim assim, solta o pitbull assim, tá? Aquela rosnada. Sabe, queridos, eu não vou mentir para você. Diante das coisas que aconteceram, eu tinha todo direito. E hoje, no momento em que essa pessoa chegou em casa, eu estava exatamente nessa parte da palavra. E não tinha ninguém para atender, eu tive que atender. E eu estava lá, orando e preparando antes dessa pessoa chegar. E nessa parte eu falei: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso tanto que o Senhor gere os mesmos sentimentos que existem no Senhor, de compaixão, de amor, de perdão. E parece, não, tenho certeza que ele ouviu. Ele respondeu rápido, né? Para algumas coisas parece que Deus demora um pouco para responder, para outras ele falou: opa, já, deixa eu mudar o caminho dela aqui, dá uma passadinha ali já. Sabe, queridos, e a hora que eu ouvi a voz daquela pessoa no portão, eu confesso que eu dei aquela gelada dentro de casa. Eu falei: Jesus, oh meu Deus do céu, me ajuda. Mas quando eu fui até o portão, parece que o meu coração foi mudando do meu quarto até o portão. E a hora que eu abri o portão, que eu olhei para aquela pessoa, veio uma leveza no meu coração. E é como se o Espírito Santo estivesse falando: pronto, filho, estou curando. Até então você não queria abrir mão desse direito. Sabe, queridos, e o nosso problema com cristãos é que às vezes a gente se apega demais aos nossos direitos e se esquece dos nossos deveres. E é
meu dever como cristão perdoar, amar, estar disposto a ter os sentimentos de Cristo em mim. E a minha oração para Jesus foi muito sincera. Eu falei: Jesus, o Senhor sabe que se depender de mim, às vezes eu tenho vontade de matar, mas eu sei que o Senhor não pensa assim. Eu sei que o Senhor não sente assim. Mas a verdade é que eu não quero mais ser igual eu, Jesus. Eu quero ser igual ao Senhor. É isso que nós queremos desejar como cristãos, como evangélicos, como filhos de Deus. É não querer mais ser iguais a nós mesmos, mas é querer ser iguais a Jesus. Isso diz respeito ao meu espírito, à minha alma, ao meu corpo. E eu falo para Deus: Deus, me ajuda, porque parece que é exatamente essa música que nós cantamos. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E parece que quanto mais perto dele eu chego, mais eu vejo o quanto eu preciso mudar. E eu falo: está tão longe ainda, Deus. Mas o Evangelho, querido, precisa fazer algo dentro de você. Você precisa permitir que o fermento seja misturado à farinha, até que não seja mais possível separar. Até que não seja mais possível tirar isso de você. E foi isso que aconteceu nessa tarde comigo. Eu estava misturando, cara. Eu tenho orado cada vez mais, pedindo para que Deus me transforma, me ajuda. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Deus, muda os meus sentimentos, muda o meu coração, muda o meu pensamento. Eu não quero mais sentir do jeito que eu sinto, eu não quero mais pensar do jeito que eu penso, eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. E à medida em que eu fui misturando, chegou uma oportunidade. Jesus jogou aquela pessoa na minha frente. E ali não foi mais possível separar e tirar o reino de mim e falar assim: agora eu não vou mais viver como um reino. Agora é o Biel que está no comando. E eu preciso continuar vivendo do jeito que eu sempre fiz. Não, mas naquele momento o reino se manifestou, querido. E é assim que precisa ser nas nossas vidas. O reino de Deus precisa tocar os nossos sentimentos, a nossa alma. No Evangelho, eu anotei aqui. No Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 11, diz que, é aquela passagem que Jesus fala assim, 11, 28 e 29. Jesus está dizendo assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a continuação do versículo diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe, queridos, o Evangelho não está ligado somente a alívio, mas principalmente a transformação. E é por isso que Jesus não parou falando assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque não está ligado só a alívio, mas Ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas se o tempo tem passado e eu não tenho me tornado mais manso e humilde, quer dizer que eu não é com Ele que eu estou aprendendo. Se o tempo tem passado e o que tem sido gerado dentro de mim é cada vez mais arrogância e orgulho, a Bíblia nos mostra bem quem é arrogante e orgulhoso e quem caiu por causa disso. Mas se o tempo tem passado e eu tenho aprendido com Jesus, eu tenho permitido que a transformação toque a minha vida cada dia que passa, eu vou me tornando cada vez mais manso e humilde. Manso e humilde. Os meus sentimentos vão mudando para mansidão. Os meus pensamentos vão me levando à humildade. Mas isso tudo acontece quando o reino nos toca.
quando nós permitimos que o fermento seja misturado, quando nós permitimos que o fermento seja levede, fermente toda a massa, toda a farinha. Essa é a receita do reino, querido. Essa é a receita do reino. E a receita do reino não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Eu sou de exata, gente. Então se eu vou fazer uma receita, tá falando lá 200 gramas de farinha, eu vou pegar exatamente 200 gramas de farinha. Se tiver uma balança eu peso ainda para ter certeza que tem 200 gramas. Agora tem o pessoal de humanas que vai nos olhos, né? Fala assim, não, aqui tem 200 e joga assim. Joga uma xícara de água. Aqui tem, não, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença. Sabe, queridos? E nesse sentido, quem é de exata só sai na frente no reino, hein? Porque no reino a gente não pode fazer as coisas por olho. Existe uma receita para nós seguirmos. E a receita é uma mulher que pega uma medida de fermento e mistura 3 medidas de farinha e vai mexendo. Não, pega 2,5 medidas. Tá bom. Não precisa de tudo isso, não tem tanta gente para comer. Pega 2,5 só. Aí eu vou mudar, mas não preciso tocar tudo assim. Não precisa ser tudo assim, né, cara? Não precisa ser toda a minha alma. Não, metade dela tá bom. De vez em quando é bom deixar a minha alma gritar um pouquinho. Mas existe uma receita, queridos. Existe uma receita. E quando o reino, como eu disse, quando o reino toca os nossos espíritos, é gerada uma identidade. Quando o reino toca a nossa alma, é gerado um sentimento e pensamentos como de Cristo. E quando o reino toca o nosso corpo, e o nosso corpo reage a isso, é através do nosso serviço, querido. É quando nós nos gastamos e nos deixamos desgastar pelo reino. É quando eu vou com todas as minhas forças. E tudo isso se encaixa no maior mandamento de todos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a essência que existe dentro de você, com a tua identidade de filho. Amarás o Senhor teu Deus com a tua alma e com o teu entendimento, com os pensamentos e os sentimentos de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu corpo, desce para se desgastar pelo reino. Quando fala com todo, não está falando somente o que deve ser feito, mas como ser feito. Não é amarás o Senhor teu Deus de coração, de alma, de entendimento, de força, mas é com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com toda a força. É com tudo que existe dentro de você. É se entregar por inteiro, por completo, cara. É deixar que o fermento misture em tudo e tome conta de tudo e influencie tudo. E o reino esteja em tudo. O reino seja visto em todas as áreas da minha e da tua vida. Nós precisamos permitir que o fermento do reino dos céus nos toque, queridos. Você precisa permitir que o fermento do reino dos céus faça algo dentro de você e fora de você e através de você. Através de você. É a tua identidade, é a tua essência. São os teus sentimentos e é o teu corpo reagindo ao reino.
Sabe, queridos, e quando a massa está toda pronta, toda misturada, toda levedada, toda fermentada, não existe nada mais que possa separá-la. Então, ela é colocada no fogo. No fogo ela cresce mais ainda, mais ainda, mais ainda. Mas nós precisamos permitir que o reino tenha uma influência em todas as áreas das nossas vidas. Você precisa permitir que o governo de Deus, você precisa permitir que a vontade de Deus esteja em todas as áreas da tua vida. Você precisa permitir que influencie em tudo, em toda decisão. É permitir que o reino seja a tua revelação, cara, aquilo que queima dentro de você. E o legal é que mais pra frente Jesus compara a religiosidade também ao fermento. E ele está indo para um determinado lugar com os discípulos. E ele vira para os discípulos e fala assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos ficam lá conversando e falam assim: acho que a gente esqueceu de comprar pão. Também, João, você esqueceu de passar na padaria, né, seu cabeção? E aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês não estão entendendo nada. Tomem cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade também é um fermento, e que também nos faz crescer. Mas a questão é, o que é que nós estamos misturando às nossas vidas? O que é que está sendo misturado ao teu espírito, à tua alma, ao teu corpo? É reino ou é religiosidade? É reino ou é religiosidade? Sabe, queridos, todos nós precisamos disso. Não existe um de nós que está isento disso. Esse lugar não é um lugar de perfeição. Você que está vindo pela primeira vez, ou você que tem começado a vir à igreja, querido, entenda que a igreja não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de aperfeiçoamento. Aqui você não vai encontrar pessoas perfeitas, mas você vai encontrar pessoas que estão sendo aperfeiçoadas cada dia mais. E precisa ser assim com você também. Este lugar não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de aperfeiçoamento. Sabe, queridos, eu queria que você ficasse em pé neste momento aí no seu lugar e fechasse os seus olhos. Sabe, querido, e eu queria que neste momento, com seus olhos fechados, você olhasse para dentro de você. E neste lugar, mais uma vez, está sendo entregue a mim e a você o reino. Uma medida do reino está sendo colocada neste lugar, sobre a minha e sobre a tua vida. E eu quero que você olhe para dentro de você. Olhe para as 3 medidas que existem dentro de você. Olhe para o teu espírito. Olhe para os teus sentimentos. Olhe para o teu corpo. Olha o que você tem feito. O reino está aí. O reino está aí. É possível separar o reino da tua vida. Hoje é possível separar o reino da tua vida. Hoje circunstâncias, pessoas, situações podem separar o reino de você.
Ou está tudo misturado, e misturado, e misturado? Porque quando está tudo junto e misturado, querido, com o reino, em todas as coisas o reino sempre sobressai, porque é o fermento que influencia a farinha. Não é a farinha que influencia o fermento, mas é o fermento que influencia a farinha. É o reino que precisa influenciar a minha e a tua vida. E se nessa noite, assim como eu, você entende e reconhece que precisa misturar ainda mais a tua vida ao reino, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente comigo. Eu sou o primeiro de todos, queridos. Eu preciso que o reino esteja cada vez mais misturado em mim. Eu preciso que o reino seja visto cada vez mais nas medidas que existem em mim. Eu preciso que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo correspondam ao fermento do reino. Enquanto nós estivermos adorando, querido, eu quero que você vá se apresentando em corpo, alma e espírito diante do Senhor e dizendo: Deus, eu preciso mais do reino. Senhor, ainda existem sentimentos dentro de mim que não correspondem ao reino, então muda, transforma. Senhor, ainda existe a minha identidade, ainda não é de um filho, ainda não é de noiva, ainda não é de igreja, então muda. Enquanto essa adoração for sendo tocada, eu quero que você vá apresentando a sua vida diante do Senhor. Como eu disse, esse é um lugar de aperfeiçoamento e não de perfeição, mas é de aperfeiçoamento, é de transformação. Nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Me encontras no deserto, o seu calor afasta o frio em mim. Espírito vem, apresente a tua vida diante dele. Tocou meu coração, seu fogo refinou tudo em mim. Espírito vem, vem Jesus, e marca os nossos corações. Intimidade, intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus e marca os nossos corações. Intimidade, intimidade, intimidade com teu fogo. Com teu fogo, marca no Senhor. O teu olhar me cerca, incendiou meus dias de paixão. Espírito vem, vai se colocando diante dele. Quando a fornalha surgir, espero, pois o quarto bem vem, e ele sempre vem. Vem Jesus
nossos corações. Intimidade, intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus, marca os nossos corações. Intimidade, intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus, marca os nossos corações. Intimidade, intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus. Vem Jesus. Comece a pedir, comece a chamar. Marca os nossos corações. Intimidade com teu fogo. Vem Jesus. Vem Jesus. Marca os nossos corações. Intimidade. Intimidade com teu fogo. Choracatalabassora e andarabarás. marca-nos, Senhor, com teu óleo. Vai permitindo que o reino seja misturado dentro de você. O Espírito Santo ele vai falar para você condutas que você precisa deixar, porque é papel do Espírito, é Ele que pode te convencer, é Ele que precisa te mostrar. O Espírito Santo vai te mostrar coisas que você precisa deixar de lado. Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Deixa Ele te mostrar. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero te ver, Senhor. Só quero te ver, Senhor. Só quero te ver, Senhor. Só quero
Só quero te ver, Senhor. Só quero te ver, Senhor. Só quero te ver, Senhor. Aleluia. Sabe, querido, essa precisa ser a tua oração. Esse precisa ser o teu clamor todos os dias. Senhor, que o teu reino, venha o teu reino sobre mim, venha o teu governo sobre mim. E quando nós dizemos e clamamos, venha o teu reino, nós não podemos olhar para cima esperando que uma cidade dourada desça dos céus. Mas quando nós dizemos, venha o teu reino, nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque o reino vai sair de dentro de você. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. E você precisa permitir que ele saia, que ele se manifeste. Então quando nós clamamos, venha o teu reino, nós precisamos olhar para dentro de nós e pedir, venha Deus. De dentro para fora. Em nome de Jesus. De Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, você tem coragem de olhar, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo, santo, santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. A sala do trono, mostra a beleza, tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, quero ver tua face, Deus.
obrigado por essa palavra, obrigado por essa presença poderosa, obrigado por essa unção que tem se derramado nesse lugar. Obrigado, meu Deus, porque é assim que nós queremos viver, é assim que nós queremos ser conhecidos como pessoas que não dá para separar o reino de Deus da vida pessoal. Pessoas que não podem separar aquilo que é espiritual daquilo que é natural. Esse é o nosso alvo, meu Deus, viver assim. Crescer em todas as áreas. Crescer no espírito, crescer, amadurecer, avançar na alma e também no corpo. Porque aonde o teu reino entra, aonde o teu reino se manifesta, aquilo cresce, aquilo avança, aquilo amadurece, aquilo se estabelece. Precisamos tanto do teu reino, tanto, e de tudo que o teu reino contém. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse culto, por esse tempo de tanto crescimento, de tanto fortalecimento. Eu oro para que a tua unção, aquela que capacita, aquela que nos ajuda, aquela que coopera, aquela obra poderosa que nos leva a fazer coisas que naturalmente nós não podemos, coisas que já tentamos e não conseguimos, com a força do nosso braço, que essa unção se manifeste sobre cada um dos teus filhos, sobre cada uma das tuas filhas, e que essa unção nos leve, nos capacite e nos ajude a viver isso que nós ouvimos aqui hoje. O Senhor nos deu algo grande demais, uma palavra forte demais, para não ser vivida, para ficar apenas no nível do nosso entendimento. Nós queremos e precisamos viver o que foi pregado aqui hoje, praticar, experimentar, desfrutar de tudo isso. E só o Senhor pode nos ajudar a chegar nesse nível, a alcançar isso. Por isso estamos aqui, rendidos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai de amor. Muito obrigado por cuidar tão bem de nós. Muito obrigado por zelar tanto pela nossa vida. Como nós ouvimos, não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que está sendo aperfeiçoada. Muito obrigado. Nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos e te damos o nosso melhor aplauso. Te adoramos com o nosso aplauso. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Glória.